O nome Jeová se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho, e nem é o Espírito Santo. Agora vamos observar o que é dito aqui no livro Raciocínio à Base das Escrituras, na página 206. Este é um livro da Sociedade Torre de Vigia. Qual é a forma correta do nome divino? Jeová, Yahvé ou Javé? Ninguém hoje pode saber com certeza como era pronunciado originalmente em hebraico. Por que não? O hebraico bíblico era escrito originalmente apenas com consoantes, sem vogais. Quando a língua era de uso diário, os leitores proviam facilmente as devidas vogais. Com o tempo, porém, os judeus chegaram a ter a ideia supersticiosa de que era errado dizer em voz alta o nome pessoal de Deus, de modo que usavam expressões substitutas. Séculos mais tarde, os eruditos judeus desenvolveram um sistema de pontos para indicar que vogais usar ao ler o hebraico antigo, mas puseram as vogais das expressões substitutas em volta das 4 consoantes que representavam o nome divino. Assim, perdeu-se a pronúncia original do nome divino. Muitos eruditos favorecem a grafia Yahvé ou Javé, mas é incerta e há desacordo entre eles. Por outro lado, Jeová é a forma desse nome que é mais prontamente conhecida, por ter sido usada por séculos em português. Então veja, neste livro aqui é dito que a pronúncia do nome de Deus, o tetagrama, foi perdido, porque os judeus eles tinham superstição a respeito de pronunciar esse nome, e com o tempo esse nome perdeu a pronúncia. É o que é explicado aqui neste livro Raciocínio à Base das Escrituras, na página 206. Agora vamos ver também o que é dito no livro O Homem em Busca de Deus, também da Torre de Vigia, na página 225. O judaísmo ensina que, ao passo que o nome de Deus existe em forma escrita, é sagrado demais para ser pronunciado. O resultado foi que, no decurso dos últimos 2000 anos, perdeu-se a pronúncia correta. Todavia, esta nem sempre foi a posição judaica. Uns 3.500 anos atrás, Deus falou a Moisés, dizendo: assim dirás aos israelitas: o Senhor, hebraico YHWH, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este será o meu nome para sempre. Esta é a minha designação por toda a eternidade. Êxodo 3,15, vê o Salmo 135,13. Qual é esse nome e designação? A nota de rodapé na Tanakh diz o nome YHWH, tradicionalmente lido Adonai, o Senhor, tem ligação aqui com a raiz Ayah, C. Assim temos aqui o sagrado nome de Deus, o tetagrama, as 4 consoantes hebraicas YHWH, Yahvé, que na sua forma latinizada vieram a ser conhecidas ao longo dos séculos em português como Jeová. Então aqui está mais uma explicação das Testemunhas de Jeová com relação à pronúncia do nome de Deus. Agora a brochura, o nome divino, na página 8 e 9. É dito também: alguns, embora não todos, acham que os israelitas, antes da época de Jesus, provavelmente davam ao nome de Deus a pronúncia de Yahvé. Mas ninguém pode ter certeza. Talvez a pronunciassem assim, talvez não. Não obstante,
Muitos preferem a pronúncia Jeová. Por quê? Porque tem um uso corrente e uma familiaridade que Yahvé não tem. Então note, essa brochura das Testemunhas de Jeová, o nome divino, página 8 e 9, fala que os eruditos, né? Muitos acreditam que a forma correta é Yahvé. Mas, devido não ser tão familiarizado com o povo, o que é mais familiarizado é Jeová, então a torre de vigia acha melhor usar Jeová. Nessa mesma brochura, o nome divino, página 7, é dito o seguinte: a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida. Veja bem, a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional no nosso próprio idioma. Então veja, se a pronúncia original do nome de Deus não é conhecida, por que então só se pode usar Jeová? Por que não usa Yahvé, Javé ou qualquer outra pronúncia? Então, se não existe o conhecimento da pronúncia correta, então não se pode exigir que se use só uma forma, como faz a torre de vigia, que exige que seus adeptos usem a pronúncia Jeová, só porque é mais comum, é mais conhecida. Também a revista Sentinela, 1/8 de 1980, na página 6 e 7, ainda diz: com o decorrer dos séculos, perdeu-se a pronúncia exata do nome divino em hebraico. Por isso não há certeza sobre que vogais deviam ser usadas para completar o nome. Formulou-se a pronúncia Yehová, pela combinação das vogais ou dos sinais vocálicos de duas palavras hebraicas, Adonai, Senhor, e Elohim, Deus, com o tetagrama. Finalmente, uma forma latinizada tornou-se Jeová em português. Não obstante, muitos eruditos hebraicos dizem que Yahvé seria mais correto. Então veja, eles admitem que os eruditos, eles acreditam que Yahvé é a forma mais correta de se pronunciar o tetagrama. Mas a torre de vigia prefere Jeová. Também a Despertai, de 22/9/1973, na página 27, diz: mas como deve ser pronunciado este tetagrama? Perdeu-se a exata pronúncia hebraica do mesmo, visto que nos tempos antigos o hebraico não continha vogais, e a pronúncia era transmitida pela palavra oral. De modo geral, há duas formas em uso: Yahvé ou Javé e Jeová. Concernentemente à forma Jeová, certo escritor jesuíta diz: é desconcertante ver o nome divino escrito como Jeová, um erro do século XVI em lugar de Javé. América, 27 de novembro de 1971, página 460. Então veja, aqui eles reconhecem que Yahvé ou Javé é a forma mais aceita pelos eruditos. Inclusive, eles citam aqui essa revista americana que um escritor jesuíta, ele diz que a forma Jeová está errada, que a forma correta é Javé. Nessa mesma revista Despertai, de 22/9/73, na página 27, ainda é dito o seguinte: em vista destas opiniões, por que as testemunhas de Jeová preferem usar Jeová ao invés de Javé? Por um lado, ninguém pode estar exatamente seguro de qual era a pronúncia original, assim como é admitido até pelos que preferem Javé. E além disso, a forma de Jeová goza de aceitação e familiaridade que Javé não tem. Javé é obviamente uma transliteração
ao passo que Jeová é uma tradução. E os nomes bíblicos em geral foram traduzidos ao invés de transliterados. Uma transliteração usualmente soa estranha aos ouvidos dos que falam a língua para a qual o nome próprio foi transliterado. Então aqui é a explicação deles para defender a pronúncia Jeová. Também a Sentinela, de junho de 2020, na página 3, parágrafo 6, ainda diz o seguinte: a forma de se escrever um nome, ou até mesmo o modo de pronunciá-lo, não é o mais importante. O que realmente importa é o que vem à mente das pessoas quando elas veem ou ouvem esse nome. Então, se a forma não é tão importante, a maneira de traduzir não é tão importante, de pronunciar não é tão importante, por que se exige que seja Jeová? Por que não se usa Javé, Yavé, ou outra pronúncia? Agora vamos observar uma verdade. A Bíblia realmente diz que o Pai é Jeová, ou Yavé, ou Javé, dependendo da pronúncia que se queira usar. O Salmo 83:18, eu estarei usando aqui a tradução do Novo Mundo, que é da Testemunho de Jeová, diz o seguinte: que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então aqui vem dizendo que o nome de Deus é Jeová, o Altíssimo sobre toda a terra. Êxodo 6:3 diz também: eu costumava aparecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. Também Isaías 42:8 diz: eu sou Jeová, este é o meu nome, não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagem de esculturas ou imagens esculpidas. Então veja, realmente a Bíblia mostra que o Pai é chamado Jeová, ou Javé, ou Yavé, de acordo com a pessoa querer usar a pronúncia, porque, como se sabe, não se é conhecida a pronúncia correta. Agora, é interessante notar que o Filho também ele é chamado de Jeová, sabia isso? O Filho também é chamado de Jeová. Vamos ler aqui o que diz Isaías 40, verso 3, que diz assim: a voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Jeová, façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Então aqui fala de se preparar o caminho para Jeová. Mais uma vez, aqui está sendo usada a tradução do Novo Mundo. Agora vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 2 e 3, que está citando Isaías 40, verso 3. Veja o que diz. Conforme está escrito em Isaías, o profeta: veja, enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu caminho. A voz de alguém está clamando no deserto: preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. Quem é esse Jeová que João Batista preparou o caminho? É Jesus Cristo. Então aqui o nome Jeová está sendo aplicado a quem? A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora veja também Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz assim: vejam, estão chegando os dias de Jeová, em que farei surgir para Davi um renovo justo, e um rei reinará. Ele mostrará entendimento e defenderá a justiça e a retidão no país. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel residirá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado: Jeová é a nossa justiça. Então veja que aqui está falando desse renovo que surgiria de Davi. E quem é esse renovo justo que surgiria de Davi? É Jesus. E qual é o nome que ele seria chamado? Jeová é a nossa justiça. Então veja, Jesus é chamado de Jeová é a nossa justiça. Então o nome Jeová se aplica também ao Filho, a Jesus. Em Mateus 1:21, diz assim: ela, Maria, a Virgem Maria, dará à luz um filho. E você deve lhe dar o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Esse nome Jesus
Qual é o significado desse nome Jesus? Veja a Bíblia com referência das Testemunhas de Jeová, na nota do pé da página diz Jesus, Yeshua, no hebraico Yeshua, Yeshua. O significado desse nome Jesus, na realidade, é Jeová é salvação. Então, Jesus significa Jeová é salvação. Então, o nome Jeová se aplica a Jesus. Então, Jesus é o Jeová na sua justiça e também Jesus é Jeová é salvação. E também Jesus é aquele que João Batista preparou o caminho. Prepara o caminho para Jeová. Então, veja, Jeová é um nome que se aplica ao Pai e se aplica também ao Filho, Jesus. É interessante que também o nome Jeová se aplica ao Espírito Santo. Isso mesmo. Juízes 15:14 diz o seguinte: quando ele chegou à lei, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo, que está falando de Sansão. Então o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho chamuscados pelo fogo e caíram das suas mãos. Então veja, aqui fala do Espírito de Jeová. Agora vamos comparar aqui com Juízes 16, verso 20, que diz assim: então ela gritou, Dalila gritou: os filisteus estão aqui, Sansão. Ele acordou do sono e disse: eu sairei disso como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que Jeová o havia deixado. Então veja, o Espírito de Jeová é o mesmo Jeová, é chamado de Jeová. Aqui é dito que o Espírito de Jeová havia deixado Sansão quando ele revelou o segredo para Dalila. Vamos ver também aqui Êxodo 17, verso 7, que diz assim: então ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo: Jeová está ou não está entre nós? Então note que diz que Jeová foi posto à prova. Quem foi o Jeová que foi posto à prova? Vamos comparar então aqui Juízes 16, 20, ou melhor, Êxodo 17, verso 7, com Hebreus 3, do 7 ao 9. Então veja, em Hebreus 3, 7 a 9 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês escutarem a voz dele, não endureçam o coração, como na ocasião em que se provocou ira amarga, como no dia da provação no deserto, onde os seus antepassados me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto as minhas obras por 40 anos. Então ele disse: ouçam as minhas palavras, por favor. Se houvesse um profeta de Jeová entre vocês, eu me daria a conhecer a ele numa visão e lhe falaria num sonho. Então note que aqui o Espírito Santo, ele é aquele mesmo Jeová lá de Êxodo 17, verso 7. Agora veja aqui o que diz 2 de Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo foi quem inspirou os profetas a escrever. E Jesus Cristo também é chamado de Jeová dos Exércitos. Isso mesmo. O Salmo 24:10 diz: quem é ele? Quem é esse rei glorioso? Jeová dos Exércitos, ele é o rei glorioso. Então veja, esse Salmo 24, ele se aplica ao Messias, a Jesus. E aqui o Salmo chama esse Messias de Jeová. Agora vamos ver aqui 1 Coríntios 2, verso 8, que diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então esse Senhor da glória, esse Rei da glória, é Jesus Cristo, é o Jeová do Salmo 24. Agora, interessante que o que diz Isaías, capítulo 6, versículo 3, que diz assim:
e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Interessante, Santo, 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 3 vezes Santo, Jeová dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Nos versos de 8 a 10 é dito o seguinte: Então ouvi a voz de Jeová dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse: Aqui estou, envia-me. E ele respondeu: Vai e diga a esse povo: Vocês ouvirão, vez após vez, mas não entenderão. Verão vez após vez, mas não obterão conhecimento. Torne sensível o coração deste povo. Tape os ouvidos, os seus ouvidos, e feche os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que seu coração não entenda e para que não deem meia volta e sejam curados. Interessante que esse Jeová que fala aqui, em Isaías 6, do 3 ao 10, vamos ver quem é esse Jeová, conforme mostra João, capítulo 12, 39 a 41. Que diz assim: Isaías também disse a razão pela qual eles não podiam acreditar. Ele lhes cegou os olhos, lhes endureceu o coração, para que não vissem com os olhos, nem entendessem com o coração e dessem meia volta, e eu os curasse. Isaías disse isso porque viu a glória dele. A glória de quem? De Jesus. E falou sobre ele. Então veja, esse Jeová aqui de Isaías 6, aqui em João 12, 39 a 41, se aplica a quem? A Jesus. E esse mesmo Jeová de Isaías 6 também se aplica ao Espírito Santo, conforme Atos capítulo 28, 25 a 27, que diz: O Espírito Santo falou apropriadamente aos antepassados de vocês, por meio de Isaías o profeta. Vai este povo e diga: Vocês realmente ouvirão, mas de modo algum entenderão. Realmente olharão, mas de modo algum verão. Pois o coração deste povo ficou insensível. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que nunca visse com os olhos, nem ouvisse com os ouvidos, nem entendessem com o coração e dessem meia volta e eu os curasse. Então aqui, o Espírito Santo é identificado com Jeová lá de Isaías capítulo 6, de 3 a 10. Agora, interessante também que Jesus, ele é identificado com Jeová, que é o Eu Sou. Esse nome, Jeová ou Yahvé, o tetragrama, o significado dele é Eu Sou o que sou, eu sou. Conforme a tradução da Testemunho de Jeová, mostrarei ser o que eu mostrar ser. Vamos ver aqui, Êxodo 3, 14 e 15. Então disse Deus a Moisés: Mostrarei ser o que eu mostrar ser. E acrescentou: Isto é o que deves dizer aos filhos de Israel. Mostrarei ser, enviou-me a voz. Deus disse então mais uma vez a Moisés: Isto é o que deves dizer aos filhos de Israel. Jeová, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a voz. Este é o meu nome por tempo indefinido, e esta é a recordação de mim por geração após geração. Então aqui identifica o eu sou, que sou, mostrarei ser o que eu mostrar ser com Jeová. É o eu sou. Agora vamos ler essa mesma passagem aqui de Êxodo 3, 14 e 15, na Almeida Revista e Corrigida. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a voz. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vamos ler essa mesma passagem agora de Êxodo 3, 14 e 15. Na Bíblia Ave Maria, uma Bíblia católica, que diz assim: Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: Aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me envia para junto de vós. Este é o meu nome para sempre.
e é assim que me chamarão de geração em geração. Então, eu sou significa Javé ou Jeová. A Bíblia com referência da testemunha de Jeová, aqui em Êxodo 3,14, explicando sobre mostrarei a ser, o que mostrar a ser, diz que no hebraico significa o nome que Deus deu a si mesmo. Serei o que eu for, conforme é Roterran. Tornar-me-ei o que eu quiser. O grego é eguemi, roon, eu sou o ser, o eu sou o existente. Então, no latino, ego sum, aqui sum, eu sou quem sou. Então, e deriva do verbo aiá, vi a ser, tornar-se, mostrar-se. Então veja. Então, eu sou o que sou é o significado do tetagrama. Essa mesma expressão Jesus aplicou a si mesmo. Vamos ver o que diz João 8, 24 e 28 e 58. Ali se descreve Jesus Cristo com a palavra eu sou. Ele não é apenas o pastor ou a luz, ele é o eterno Deus, assim como o Pai. Ele não foi criado e não veio a existir. Mas nas suas próprias palavras Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Os judeus consideravam esta afirmação blasfêmia, porque Jesus estava se igualando com Deus. Veja Marcos 14, 61 a 64. De fato, é a mesma linguagem usada para descrever Jeová em Êxodo 3,14. Isaías, nas suas grandes profecias do Messias, afirmou a divindade do Salvador com as mesmas palavras. Veja Isaías 43, 11 a 15, 44, 6, 45, 6 e 18 e 48, 17. Então, Jesus falou, eu sou, pelo menos 7 vezes. Ele diz, eu sou o pão da vida. João 6, 35, 41, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 a 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. E eu sou a videira verdadeira. João 15, 1 e 5. Portanto, resumindo, conforme nós observamos, Jeová ou Javé, o tetagrama, YH, WH, se aplica não somente ao Pai, mas também ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o tetagrama, ou o nome Jeová, se aplica aos três, e não somente ao Pai, como as testemunhas de Jeová ensinam. Então, é importante a gente saber essa realidade, embora não se saiba a pronúncia correta do tetagrama, porque, conforme já foi explicado, a testemunha de Jeová admite que ninguém sabe, e realmente ninguém sabe até hoje a pronúncia correta, mas o significado é eu sou o que sou. Quer dizer, é esse o significado do tetagrama. Quer dizer, Deus é aquele que ele se propõe a ser. Quer dizer, Deus é autoexistente. Ele não teve princípio, não tem fim, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é de eternidade e eternidade. Essa é a realidade. Espero que essa breve explanação seja de proveito para todos. Que Deus abençoe a todos. Se gostou, curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E que Deus abençoe e até a próxima.